Fala galera, meu nome é Ronaldo Urquiza, eu sou o tutor da parte de IoT, da capacitação de IoT da CERT, patrocinada pela Softex, e hoje eu vou explicar um pouquinho melhor como fazer a primeira atividade, principalmente para a galera que nunca teve contato com hardware, sistemas embarcados ou qualquer conceito assim mais geral. Então, se você sabe o que é tensão, corrente e resistência, você pode pular para a próxima parte do vídeo, onde eu vou estar explicando com detalhes a atividade, dando um pequeno prelúdio de como ela começa. Mas, por enquanto, vem comigo, que hoje a gente vai aprender sobre tensão, corrente e resistência, para a aplicação de circuitos embarcados. Então, galera, provavelmente vocês vão escutar desses termos aqui, ou já escutaram, nas aulas de física de vocês no ensino médio. Mas talvez tenha sido um pouco difícil pela falta de analogia. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Que tal pensar que a corrente é que nem um rio e a tensão é que nem uma cachoeira que dá origem a esse rio? Vamos botar da seguinte forma. Vamos imaginar que a gente tem uma pequena cachoeira. Se é pequena, assim, bem pequena mesmo, a gente vai ter um rio bem fraquinho, quase não existindo. Mas vamos comparar com as cataratas do Iguaçu. São grandes cachoeiras, grandes quedas d'água. Então a força da água do rio que vai surgir dessas cataratas vai ser muito alta. E tensão e corrente é basicamente isso. A tensão é a cachoeira e a corrente é simplesmente a água fluindo pelo rio. A tensão é uma pressão elétrica. Ela empurra os elétrons. E o que é a corrente, então? A corrente é simplesmente o movimento dos elétrons. Então, vamos imaginar que a cachoeira é muito grande. Então, a tensão elétrica é muito grande. E o que vai acontecer? O rio vai ser muito forte. A corrente vai ser muito rápida. E assim fica mais fácil da gente entender o que é tensão e corrente, não é verdade? Então vem comigo para outro exemplo para ficar bem facinho de entender. Vamos pensar que a corrente é simplesmente o fluxo de carros numa estrada. Então a gente tem aqui vários carros. Se a gente tiver menos carros, a corrente é mais fraca. Se a gente tiver mais carros, a corrente seria mais rápida, mais forte. E você poderia pensar na tensão como a bateria que impulsiona esses carros, sabe? Porque, afinal, se a bateria estiver morrendo ou falhando, o carro vai parar de funcionar, não é mesmo? Então, outra analogia para ficar ainda mais fácil o processo de aprendizado. Entende do que é tensão e corrente? Só recapitulando, a tensão é a pressão elétrica, é a força que empurra os elétrons. E a corrente é simplesmente o movimento desses elétrons, como o movimento da água no rio. E a tensão, uma cachoeira que dá origem ao rio. Então, vamos lá entender um pouquinho melhor sobre o que é resistência. Vocês vão encontrar esses dois símbolos aqui, que eles são esse quadradinho ou esse coisinha assim. E vamos lá entender o que é resistência. Bem, a gente tem essa imagem clássica aqui desses três carinhas explicando muito bem os três fenômenos elétricos. Mas, para fim de fechar, bora explicar primeiro a resistência para depois eu voltar para essa figura, né? Se a gente tem um rio e não tem nenhuma pedra nele, por exemplo, vocês concordam que a água vai bater em menos obstáculos. E que será mais fácil para o fluxo da água seguir. Então a resistência é essa dificuldade propositalmente imposta na corrente. Como assim? Vamos pensar numa lâmpadazinha que a gente vai ver daqui a pouco, que é o LED. O LED, ele é um pouco sensível. Então, se o rio, né, ou se a corrente for muito forte, muito rápida, ele acaba queimando. E aí, para não queimar, a gente coloca uma dificuldade ali na corrente para como se fosse falar assim: calma, corrente, não precisa ir tão rápida, porque senão você vai queimar o LED. E aí a gente coloca essa pedra no rio, a gente coloca essa dificuldade para a corrente enfrentar, justamente para não queimar um componente eletrônico, como o LED. E aí eu acabei de dar um exemplo muito prático para vocês do que é resistência. Então, se a gente fosse pensar numa estrada, por exemplo, e a gente tivesse várias curvas, concorda que é muito difícil ficar dirigindo em curvas. Se você tiver um caminho reto, é muito mais fácil. Vamos imaginar o caminho reto como zero resistência. E vamos imaginar um caminho cheio de curvas como um valor grande de resistência. E é basicamente isso. É essa dificuldade que é imposta nos elétrons. Então, a tensão é a força que impulsiona os elétrons. A corrente é simplesmente o movimento dos elétrons. E a resistência é a dificuldade para os elétrons passarem através de um determinado material, né? Então a gente tem aqui esses três carinhas e eles simbolizam muito bem esses três fenômenos elétricos. O volt, né, que é a unidade de medida usada para medir tensão, tá ali a força empurrando o amp, né, que é um ampere, que é o movimento da corrente, né? Então ele tá ali empurrando, a corrente tentando passar e a resistência segurando assim, não deixando a corrente passar.
ela até deixa, né? Ela vai deixar, mas vai ser difícil. Olha só como a corrente está sofrendo aqui para passar. Então, gente, basicamente, de forma bem didática, é isso que é tensão, corrente e resistência. Quer outro exemplo? Resistência não ficou muito claro? Vamos pensar que a gente está fazendo uma trilha numa floresta. Se a gente estiver fazendo uma trilha numa floresta sem árvores, é muito mais fácil. Ou numa clareira, assim, sabe? É muito mais tranquilo. Então, a resistência nessa situação seriam as próprias árvores. Se a gente tiver numa floresta muito densa, vai ser mais difícil para a gente atravessar ela. E nesse momento a gente está fazendo o papel da corrente e as árvores da resistência. E provavelmente a comida que a gente comeu para dar energia, atenção, a comida que a gente comeu para dar energia para a gente andar, né? Acho que todos os fatores positivos que fazem a gente querer atravessar essa trilha seria a atenção. Então, de forma bem didática, é isso. Então, galera, vem comigo que hoje a gente vai fazer a nossa primeira prática de sistemas embarcados. E é aqui que o nosso curso começa a ficar mais legal, confia em mim. Para começar, a gente vai digitar WOKI. Assim, W-O-K-W-I no Google. E a gente vai dar Enter. A gente vai entrar nesse primeiro link aqui. A gente vai querer logar. Eu vou logar aqui com a minha conta Google. E vocês podem fazer a mesma coisa. Estou logado. Agora vocês vão clicar aqui na fotinha de vocês e virem My Projects, New Project, ESP32, SPDF. E aqui a gente tem o nosso pequeno diagrama de como começar no WOKI. Então, vamos lá aprender o que é que a gente tem que fazer nessa atividade. Bem, então vamos para a nossa parte prática de sistemas embarcados na parte de OT. Vamos começar entendendo o que é que está nos apresentado nessa página aqui. Vamos começar com esse quadradinho aqui, que deve ter surgido várias dúvidas na cabeça de vocês. Esse ESP32 é um microcontrolador. Um microcontrolador específico, de uma empresa específica, que desenvolveu especificamente esse carinha aí para trabalhar com IoT, Internet das Coisas. Então a gente usa ele porque já é um ambiente mais propício para começar o aprendizado. Falando de ESP32, falando de microcontrolador, o que a gente tem que entender no momento é que é apenas um retângulozinho que vai receber algumas informações, processar elas, fazer alguma coisa com elas e acionar alguma coisa, ou nada. Na ESP32, a gente vai ter duas coisas, positivo e negativo. Vocês já devem ter escutado muito sobre esses termos e, assim, familiarizados com eles. Como é que isso funciona? Alguns componentes eletrônicos, acho que a maioria deles, né, com exceção dos componentes apolares, são polares. Então, eles precisam receber o positivo por uma determinada entrada e o negativo por outra determinada entrada. É simplesmente o jeito que eles funcionam. Ou seja, a forma como eles querem que a corrente, o fluxo de elétrons, entre neles. Vamos lá. Onde a gente consegue achar o positivo e o negativo no nosso microcontrolador ESP32? Como eu disse, um retângulo que recebe informações e faz alguma coisa com elas. A gente tem o 3V3, o GND1, outro GND2, outro GND aqui 3. Esse GND1, esse GND2, esse GND3 são a mesma coisa? São. Mas não é a mesma coisa do 3V3. O GND, essa sigla, vem da palavra ground. Ground é solo, em português. Como assim? Por que solo? Não é porque terra. Para fazer-se um aterramento da casa, o que é aterrar uma casa? É evitar tomar choque ao encostar em qualquer superfície eletrônica de metal, por exemplo. Já encostou no seu computador, por exemplo, e tomou um choque? Provavelmente está faltando algum aterramento na sua casa. E aí, um dos jeitos de aterrar a casa é pegar uma haste de aterramento, né, de cobre galvanizado, por exemplo, e pá, fincar no solo. De forma que essa corrente que está fugindo para todos os lugares e dando choque em todo mundo na rede elétrica, tem um fiozinho na rede elétrica conectado a essa haste que está fincada no solo. E aí essa corrente de fuga que a gente fala, que está dando choque em todo mundo, vai para essa haste metálica e é despejada no solo. Aí você fala, nossa, vai matar as minhoquinhas? Vai. Não é assim, algo muito legal para aquela região do solo, né? Mas é basicamente isso. É um escoamento para o solo. O ground, o solo, vem tudo daí. Mas no nosso contexto da ESP32, ele é o negativo. Então, como eu falei que alguns componentes eletrônicos precisam do positivo e do negativo, o negativo sempre vai ser algum desses GND. Perguntas. São a mesma coisa? 1, o 2, o 3 são, eles estão conectados entre si.
Quem é o positivo? O 3V3 e o 5. O que é 3V3 e o que é 5? 3V3 é 3.3 volts. 5 é 5 volts. O que é que a gente pode pensar? Que esse 3.3 é uma fonte de tensão menor e que o 5 é uma fonte de tensão um pouco maior, que está disponível aqui na nossa ESP pra gente usar. Tranquilo. Outras fontes de positivo, e aí a gente finaliza a ESP32 por enquanto. Vocês estão vendo que a gente vai ter aqui alguns pinos que simplesmente não tem nome, é só um número. 12, 17, 21, 34. Esses são os de PIO. General Purpose Input Output. Entrada e saída de propósito geral. Propósito geral. Entrada, saída. Tá dando pra entender com aquela definição de microcontrolador? Que ele recebe algo e processa e solta algo. O GPIO é isso, gente. Ele vai ser uma porta que a gente vai configurar da forma como a gente quiser para receber uma informação ou simplesmente soltar uma informação. Então, os pinos que a gente vai estar usando nesse momento vão ser o GND e esses pinos com os numerozinhos, que são o GPIO. Tranquilo? Então, vamos lá para a próxima parte da atividade. Gente, entendendo como funciona o ESP32, a gente pode vir aqui e puxar alguns componentes. Vocês estão vendo aqui nesse maisinho azul? A gente vai clicar neles. Peguei um LED, que é a lâmpadazinha. Peguei um resistor, que eram aquelas pedras no rio que dificultam a passagem da água, dificultam a passagem da corrente. Peguei um botão, que é simplesmente um botão. Então, é assim que vocês pegam os componentes que a gente vai utilizar aqui na primeira atividade. Por enquanto, a gente só vai pegar eles mesmo, esses três. Então, vocês podem alterar a cor do LED aqui. Vocês podem alterar a cor do botão também. E vocês podem alterar o valor dessa resistência. Lembra que a resistência é uma dificuldade. Então, se você aumentar esse valor, vai ficar cada vez mais difícil para a corrente passar. Ou seja, num LED, por exemplo, que ele precisa da corrente para acender, se você botar muita resistência, ele não vai acender. Então, a gente coloca aqui uns 220 ohms, que é a unidade de medida de resistência. E com isso a gente está pronto para começar aqui a nossa atividade. Vamos lá? Bem, gente, para voltar dando um pequeno interlúdio, eu vou mostrar para vocês como que liga um LED. Um LED tem duas perninhas. O anodo, que é o positivo. Geralmente, é essa partezinha aqui tem uma perninha torta. E o cátodo, que é o negativo. Geralmente, essa perninha reta. Então, eu vou simplesmente colocar o negativo no negativo e o positivo no positivo. Vamos ligar e ver o que acontece. 5 volts. Ops, o LED estourou. Você lembra quando eu falei que o LED é um componente sensível? E que se a corrente estiver rápida demais, forte demais, ele vai estourar? Pois é, estourou. A gente está aqui com uma corrente de 483 mA e ele só suporta 20. Vamos para outra situação. Aqui colocamos um resistor, um elemento dificultador da corrente. Vamos colocar ele com 220 ohms. Olha só, o LED não estourou mais e o valor da corrente diminuiu consideravelmente. Entendeu para que um resistor serve agora? E é assim que você liga um LED. Olha só, sem resistor, com resistor. Estourou, não estourou. Partindo para o FET Simulations, onde a gente consegue observar o sentido real da corrente. Como eu falei, é um movimento dos elétrons. Então, aqui está o positivo e está aqui o negativo. Os elétrons, na vida real, se movem ao contrário. Então, ao invés de eles saírem do positivo e irem até o negativo, eles percorrem o caminho contrário. Mas, a gente não usa isso para os nossos estudos. A gente adota o sentido convencional da corrente, em que sai do positivo e retorna ao negativo. E olha só, se aumentar a tensão dessa bateria, a lâmpada brilha mais forte e a corrente é mais rápida. Se eu diminuir, a corrente não existe. Aumentando, diminuindo. Ok? Vamos lá pro ESP de novo. Como é que a gente faz agora que a gente sabe ligar um LED? Vamos fazer o seguinte. Vamos puxar um negativo do GND. Olha só. E vamos colocar no negativo do LED, que é a perninha reta. Beleza? Olha só, vou botar preto. E vamos colocar aqui o positivo, que é a perninha torta, num pino de número, que é o GPIO. Entrada e saída de propósito geral. Vamos colocar da cor do LED. Como que liga o botão? Bem, gente, então como que liga um botão, né? A gente pode vir aqui no Tinkercad novamente, e eu fiz uma baguncinha aqui, mas dá pra gente dar uma olhada rapidinho. Vocês estão vendo aqui que tá alimentado o botão desse lado, e desse outro lado a gente já tá recebendo 5 volts, né? Por quê? Porque assim, ó,
No caso, é preferível que a gente gire esse botão aqui. Fica mais fácil para vocês entenderem. Ó, assim, esse terminal 1A está conectado com esse terminal 1B. É o que a gente chama de normalmente conectado. Independente de você pressionar ou não o botão, eles já estão conectados. Assim como os de baixo. Então, vamos colocar aqui no de baixo e medir o de baixo. Ó, tá vendo? Está conectado. Vamos voltar pro de cima. Aqui a gente sabe que está conectado, né? Esse está conectado com esse. Mas ele está conectado com o de baixo? Não tá. Era para estar aparecendo 5 volts aqui. E se eu apertar? Olha, apareceu. Vamos parar e colocar no de baixo. Não está conectado. É um valor de tensão muito baixo isso aqui. É só ruído. Cliquei. Apareceu. Tudo bem, é assim que o botão funciona. Normalmente, e eu vou explicar de novo. Normalmente, ele já está conectado entre esse e esse, que é o terminal 1A e o terminal 1B. Do mesmo jeito que o terminal 2A está conectado com o terminal 2B. Mas se você apertar esse botão, tudo se conecta. É assim que o botão funciona. Então vamos lá para a conexão desse botão. A gente vai querer o seguinte. Vamos colocar um cabozinho do 3.3 volts para um resistor de 10 kΩ. Por que esse resistor de 10 kΩ? Esse resistor, que a gente chama de resistor de pull-up, ele vai fazer com que o funcionamento do botão esteja garantido. E daqui a pouco a gente chega nessa parte. Vamos lá colocar o cabozinho vermelho indicando positivo e colocando aqui no nosso terminal 1A. Coloquei. Então, isso aqui está conectado com isso aqui. O que eu colocar aqui, ó, já está saindo os 3.3 volts da entrada. Então, vamos colocá-lo aqui no 34. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente fazendo isso aqui, ó, 3.3 volts e jogando a 34. Mesma coisa. Literalmente a mesma coisa, né? Porque eu peguei aqui e conectei a 34. Vamos lá. Então, falta só um detalhezinho. Colocar o negativo do botão. Vamos colocar aqui no GND. E a cor preto, porque simboliza o negativo. O que é que vai acontecer? Por que a gente fez isso? Esse GPIO 34 está constantemente recebendo os 3.3 volts. Isso a gente já entendeu daqui. Olha só. Isso a gente já entendeu. Mas, quando eu apertar o botão, concorda que vai conectar tudo? Se conectar tudo, conecta esse GND aqui. E aí, o que é que a corrente vai fazer? Ela prefere percorrer esse caminho aqui, que tem esse grande obstáculo, essa grande pedra no rio, ou ela prefere ir para um caminho mais tranquilo que vai levar lá até o zero? Ela prefere ir até o caminho mais tranquilo que leva até o zero. Então, o que é que vai acontecer? Aqui, constantemente, a gente tem o valor 1, assim, máximo de tensão, que seria 3.3. Se a gente apertar, essa corrente vai para o caminho mais fácil, que é o zero, e aqui na porta, a gente vai receber o valor zero. Então, vamos pensar assim. Se apertarmos o botão, aqui é 0, na porta 34, logo, mande um sinal para a porta 21, acendendo o LED. Tudo bem, gente? É basicamente isso a conexão elétrica. Vamos lá para os próximos passos. Beleza, galera, mudei aqui de lugar, tô aqui no canto superior direito, para conseguir mostrar o código para vocês. Gente, como vocês estão vendo aqui, o main é .c, ou seja, a programação de sistemas embarcados geralmente é em C. E para isso, para o prosseguimento do curso, é interessante que você saiba C. A gente vai disponibilizar uma playlist de programação em C, para você que não sabe, mas é bem tranquilo. Vamos lá. Aqui no app main, a gente vai ter a nossa função principal que vai executar o código. Aqui no while true, que é um laço de repetição infinito, a gente vai colocar as coisas que a gente quer que sejam executadas constantemente. Então, o app main vai ser chamado uma vez, e o while true vai ficar lá rodando e rodando, rodando o que a gente quer que rode. Então, para isso, antes de mais nada, a gente tem aqui umas bibliotecas também, include SDIO.h, que é uma biblioteca de entrada e saída do linguagem C, FreeRTOS, que é lá na frente a gente vai dar uma olhada nele, que é basicamente para a gente acessar algumas funções de semáforo binário e delay. Mas antes, a gente vai chegar aqui no app main e eu vou colocar dois bloquinhos de código pra gente. Esses dois caras aqui. GPIO config, io confilets, e aqui io conf button. Uma vai configurar o botão, outra vai configurar o LED. Vamos lá, dar uma olhadinha um pouco mais especificamente nessa função. Mas antes disso, vamos aprender como que o microcontrolador faz para reconhecer tanto o botão quanto o LED. Vocês perceberam que o botão está aqui no pino 34. Então, o que é que a gente vai fazer? Hashtag define
defina nome e valor. Como é que a gente faz isso? Vamos dar um nome ao nosso botão? Vamos chamar o botão, o nome que a gente quer dar ao nosso botão. Eu poderia colocar aqui Joãozinho. Poderia. Mas vamos chamar ele de button mesmo. Define button. E aí agora a gente vai dizer em que porta ele está. O nome da porta se chama GPIO. É a GPIO 34. Vem comigo. GPIO num 34. Tranquilo, né? Vamos agora pro LED. Hashtag define. Vou chamar de LED 1. Podia colocar aqui Mariazinha. Tanto faz. Aqui ele está na porta 21. Então, GPIO num 21. Tranquilo. E assim a gente definiu onde o microcontrolador vai reconhecer que esses componentes estão conectados. Vem comigo. Então, voltando aqui, galera, agora que a gente já sabe como definir os pinos e como eles são reconhecidos pelo microcontrolador, a gente volta aqui a esses bloquinhos aqui, ó, do app main, que a gente está configurando as GPIOs, né? Então, vamos lá. Aqui na GPIO config t io conf LEDs, isso aqui é uma estrutura, tá, em C. A gente tem alguns pontinhos, vamos encarar como linhas cada pontinho desse. Vamos começar pela mais fácil. Essa daqui. Intertype. GPIO interdisable. O que é isso? Interrupções. A gente está falando que ela está desativada, ou seja, que a gente não quer usar interrupções. Então a gente deixa essa linha aqui desse jeito. Interrupções é um tópico mais para frente do curso, tá? Pull up, pull down. Tá vendo que tem esse resistor aqui que eu chamei de pull up? Então, dentro da ESP também existe um pull up interno. Mas como a gente está usando um externo, você desativa ele. No caso aqui do LED, não precisa de um resistor de pull-up ou de pull-down. Então, a gente só desativa. Mas aqui no botão, a gente desativa também, porque a gente já está usando aqui um pull-up externo. A gente não precisa dos pull-ups ou pull-down internos da ESP. Então, a gente coloca 0. Aí, vamos para o modo. O modo do LED é output e o modo do botão é um input. Já deu para entender, né? O output, porque a gente vai querer que esse pino 21 acenda o LED. E o input, porque a gente vai querer que o 34 receba alguma informação do botão. Por isso, input e output. Explicado que essa linha aqui é de interrupção e que a gente desativa, disable, porque a gente não quer interrupção. Desativa pull-up e desativa pull-down com valor 0, porque a gente não quer os resistores internos da ESP, a gente já botou os nossos aqui. Explicado o modo, que é esse daqui do LED é de saída. E esse aqui do botão é de entrada. Faltou explicar só a máscara. Fala galera, aqui é o Ronaldo do Futuro para explicar um pouquinho melhor sobre a parte de máscara do pino, tá? Então vamos lá comigo entender essa última parte da ConfLEDs e da ConfButton, né? A configuração da GPIO, da porta de GPIO para o funcionamento. Então a gente tem aqui a máscara de bit. Como é que funciona? A gente vai escrever um ULL. O que é um ULL? ULL é um número de 64 bits, tá? Então, como se cada quadradinho desse aqui, ó, aqui começasse no 0, aí fosse indo, até chegar no último, que seria o 63. Então, pra gente, 64, esse ULL seria uma caixinha, um retângulo, com 64 caixinhas dentro dele, tá? Então, vamos pensar assim. Por que a gente tem que fazer esses 64 bits? Porque são as quantidades de GPIO presentes na ESP. Existem 64 GPIOs endereçáveis que a gente pode utilizar nas ESPs em geral. E aí, não vai ter, tipo, do 0 ao 63 GPIOs, mas a gente usa esse esquema, tá? E aí vocês já vão entender por quê. Então, eu estou falando que, basicamente, existe 63 opções de GPIOs para serem usadas, e aí como é que a gente utiliza, né? Como é que o ESP vai saber qual exatamente a gente vai usar, né? Porque aqui a gente colocou no 19, no 21 e no 34, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o número do LED, por exemplo, 19, e passar para essa caixinha. Eu vou deslocar 19 caixinhas. Então, como é que a ESP sabe que eu estou usando, né? Primeiro, ela sabe quantas GPIOs ela tem através desse unsigned de long, né? Que é sem sinal, longo, um número de 64 bits. Então, não, eu tenho 64 possibilidades de GPIO. E depois ela vai saber, qual que o usuário quer. O usuário quer a número 19. Por quê? Porque ele deslocou, que é essa opção seta, 19 bits. Então, vamos lá. Vamos imaginar que o 19, ele está aqui. Então, o que é que a gente faz com esse comando aqui? Deslocar LED 1. Quem é LED 1? 19. A gente vai pegar 1, 2, 3, 4, até chegar aqui. E aí a gente está informando para a ESP que dessas 64 possibilidades de PIO, a gente está usando a 19.
E como é que a gente chegou aqui? Deslocando. 1 bit por bit até chegar no 19, gente. Quando a gente pula de uma casinha para outra, vocês estão entendendo que a gente está pulando um bit. Então é como se a gente tivesse pulado 19 casinhas para a gente chegar nessa daqui e falar, ESP, é essa daqui que a gente quer usar, tá vendo? Então a gente faz a mesma coisa com o outro LED e o outro botão. Então tá finalizada a explicação de máscara de bit. Valeu! É basicamente isso. No final disso tudo, dessa configuração toda aqui do LED e do botão, acho que deu para entender, a gente vai chamar a função GPIOconfig, passando todos os valores que a gente definiu, tá aqui, ó, nessa estrutura. Quem é essa estrutura? IOConfLEDs. Quem é essa estrutura aqui de baixo? IOConfButton. A gente leva ela para onde? Para a função de configuração da GPIO. Olha só, tá vendo? Esse endereço, ele tá pegando esses valores aqui. Então, ó, a função tá pegando os valores dessa estrutura aqui. Tudo bem? Bem, gente, passada a tempestade, vamos lá para a parte mais tranquila e finalização da atividade, né? Vai faltar só uns detalhezinhos, mas praticamente passamos por tudo que tinha que passar. Aqui no IoTrue, como eu falei para vocês, a gente já fez tudo isso. É onde vai ser o código que vai ser ficando constantemente executado. Então, o que é que eu disse que a gente queria fazer? Que a gente queria apertar o botão para essa 34 receber o valor 0 e acionar o valor 1 nessa porta 21 para esse LED acender. Vamos fazer isso? Vamos lá. Eu vou criar uma variável inteira chamada estado do botão. Essa estado do botão vai receber uma função chamada GPIO get level do botão. Chamada GPIO get level de quem? Do botão. Como é que a gente chama o botão? De button. GPIO get level button. Ponto e vírgula. Se o estado do botão for igual a 0, que é como eu falei, né? Quando a gente apertar, ele vai conectar o GND e a corrente vai preferir o 0 do que o 3.3, porque o 3.3 tem um resistor e o 0 não tem, então ela prefere o caminho mais fácil. GPIO set level. Ó, perceba que aqui a gente usou o get level para obter get. Agora a gente vai usar o set para acionar set. GPIO set level. Set level em quem? No LED. Set level LED 1. GPIO set level LED 1, vírgula 1. Por que 1? Porque é valor de nível lógico alto. Ou seja, no LED 1, quem é LED 1? GPIO 21. Na 21, mande 1. Se o estado do botão for igual a 0. Por que igual a 0? Porque se eu apertar, ele vai juntar a conexão, a corrente vai vir aqui para o 0 e aqui, portanto, aqui vai estar 0. Vamos testar? Acredito que já deu para testar. Beleza, gente. Cliquei no botão, LED acendeu. Soltei, continuou ligado. Por quê? Faltou a gente fazer o LED desligar, né? Do mesmo jeito que a gente pediu para ele ligar, a gente tem que pedir para ele desligar. Então, vamos lá. Else, né, que é sinal. GPIO set level. Coloque um sinal, né, um nível 0, 1. Em quem? No LED 1. 0. Ou seja, quando esse estado desse botão não for 0, quando ele estiver solto, o LED tem que estar desligado. Vamos rodar e dar uma olhada nisso. Ligou, soltei e desligou. Viu como é fácil? No início é um pouco difícil mesmo para entender toda essa sintaxe aqui, mas olha só, em apenas 44 linhas de código a gente conseguiu fazer o que a gente queria. Então vamos lá, finalizar essa parte de entendimento e concluir a atividade. Pronto, galera, agora partindo para o final da atividade 1, vocês perceberam que eu realizei algumas mudanças aqui. Eu adicionei mais um LED, agora esse LED 19, ele é o LED 1, eu adicionei aquele outro, virou o LED 2, que estava na 21, temos mais um LED. Na atividade vocês vão ter que colocar mais 2, tá certo? Qual é o objetivo da atividade? Clicou,
nesse botão, ele vai incrementar aquela variável V ali, ó, eu tô clicando, tá aumentando V, tá certo? E aí, quando eu soltar, V é 3, quanto é 3 em binário é 11, acendeu aqui, 1, vamos lá, vou colocar 2 agora, ó, opa, pronto, quanto é 2 em binário? 1 e 0, 1 e 0, vamos lá colocar o 1 agora, soltei, 0 e 1, que é 1 em binário, tá? Esse é o objetivo da atividade. O que é que mudou no código? Aqui eu botei mais um define, tá? Tem que olhar a ordenzinha se está certa dos LEDs. Criei uma variável global para a contagem, essa contagem que está acontecendo aqui. Aí na configuração dos LEDs eu adicionei essa barrinha para ele configurar o pino do LED 2 também. Ele vai aproveitar toda essa configuração e já vai configurar a GPIO que o LED 2 está. Então ele vai configurar tanto a 19 quanto a 21 através dessa estrutura aqui. Aí por isso que você tem que colocar a barrinha e o LED 2. Se for colocar mais dois LEDs, tem que botar a barrinha, isso aqui, LED 3. Aí barrinha, isso aqui, LED 4. Para ele aproveitar essa configuração e configurar os outros dois LEDs também, que é o que vocês vão fazer. Aí aqui, no estado do botão, quando o botão estiver pressionado, ele vai manter o LED ligado, todos os 4, no caso aqui só tem 2, e vai incrementar V, V++. Como a gente só tem 2, então a gente só consegue trabalhar com até 4 combinações. Por isso, V maior que 3, ele volta para 0. Porque 0, 1, 2, 3, 4. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Que é o que os LEDs fazem. Acho que tá dando para entender. Aqui a gente coloca um delayzinho, tá? Fiquem familiarizados com a função de delay. Ela apareceu aqui pela primeira vez, mas é assim que ela funciona. V, task, delay. E aí você bota os milissegundos que você quer que o delay aconteça, né? Uma pausa no código. E aí, quando ele estiver pressionado, ele vai estar incrementando esse V, ó, como vocês podem ver aqui. Quando eu soltar, e aí esse V tem um limite, a gente bota, como eu tenho dois LEDs, minha máximo de combinações é 4, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Quando eu solto, ele vai acender os LEDs baseado no V. Aí, como funciona isso, né? É todo o propósito da atividade. E aí, claro, como vão ser mais 2, aí vocês vão ter que botar aqui GPIO set level LED 3 e 4, 0. Aí esse V aqui vai para maior que 15, porque a gente vai ter 16 combinações, né? É 0, 0, 0, 0, aí 0, 0, 0, 1. Aí você bota aqui V maior que 15. Quando ele chegar em maior que 15, ele volta para 0, porque vão ser 4 LEDs, então 16 combinações, naquela tabelinha binária que vocês já conhecem. E aí, aqui também vai ter mais duas funções de GPIO set level, LED 3 e LED 4. É como fazer, vocês vão ter que botar mais dois LEDs aqui, arrumar alguma portinha de GPIO aqui. E aí vem o pulo do gato, né, que é o deslocamento de bit. Fala galera, Ronaldo do Futuro aqui novamente para explicar essa partezinha final, que é o deslocamento de bit, que é a intenção da atividade. Bem, como vocês perceberam, na atividade vocês vão ter que colocar mais dois LEDs, mais dois resistores, escolher mais duas GPIOs, vocês podem compartilhar o mesmo GND. Aqui vai ter que ser maior que 15, porque serão 4 LEDs, ou seja, a gente vai ter até 16 combinações, como eu estava falando, 000 até o 111. Você vai fazendo como se fosse a tabela binária, como se fosse não é exatamente. Aqui você vai ter que adicionar duas funções de set level e aqui também mais duas funções de set level. Mas como funciona esse V deslocamento 0 e end 1, como está mostrando aqui? Gente, para facilitar um pouco nossa vida e o entendimento, deslocar 0 bits é deslocar nada, então nem precisava esse deslocamento de 0. Mas eu deixei bem específico aqui só para vocês notarem, mas não precisava. Como funciona isso? Gente, aqui o nosso V, ele tá indo até 3, né? Então ele vai estar, aqui o nosso V, ele vai estar 0, 1, 2, 3. Vamos converter para binário? Quem é 0 em binário? 0, 0. Quem é 1? 0, 1. Quem é 2? 1, 0. Quem é 3? 1, 1. Então, vamos dar uma olhada como é que vai funcionar isso no nosso circuito. Eu estou basicamente dizendo que essa linhazinha aqui, ó, eu vou passar uma linha aqui. Essa linha aqui vai controlar o nosso LED, esse cara aqui, que está na GPL 19, que é o LED 1. Eu estou falando que esse cara vai controlar o LED 1. Enquanto eu estou dizendo que esse outro cara vai controlar o LED 2. Tudo bem? Então, primeiro a gente pega o V em decimal, transforma para binário, e olha só. Essa linha aqui estaria controlando o LED 1. Se fosse 3 números, por exemplo. 0, 0, 0. Aqui seria o LED 1, aqui seria o LED 2, aqui seria o LED 3. Beleza? Aí, vamos lá, voltar para o exemplo.
quando a gente desloca um bit desse V, ó, eu tô falando que o LED 2, eu quero que essa fileira controle o LED 2. Então, eu vou justamente deslocar um bit. Então, isso daqui, pra mim, ó, vai morrer quando eu estiver controlando o LED 2. Vocês estão entendendo? Porque eu desloquei um. Então, isso aqui, ó, essa primeira linha deixa de existir. E agora só essa existe. E aí, quando que o LED 2 vai ligar? No número 2 e no número 3. Quando que o LED 1 vai ligar? No número 3 e no número 1. Isso eu tô falando, ó, eu tô fazendo a correspondência com o nível lógico alto, quando aparece 1. 1 significa online, on pra gente, né? Então, dessa forma, a atividade vai funcionar. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro essa questão do deslocamento de bit. Faltou só repetir novamente para fixar, o LED 2 a gente está deslocando 1, o LED 3 a gente vai deslocar 2, o LED 4 a gente vai deslocar 3, justamente porque a gente quer essa fileira aqui, a próxima fileira, para acender os LEDs corretamente. E aí, seria um end 1 aqui, justamente para ligar o LED na hora correta. Então, vamos pegar aqui a fileira do LED 1. O 0 é o 0, end 1, isso é 0. Isso aí é a operação da porta lógica end, tá? Quando tem um 0, ele vai zerar. Aqui, ó, com 1, ele liga. Com 0, desliga. Com o outro 1, liga. Então, estou falando que o LED 1 só vai acender quando o número for 3 e o número for 1, do V. Por causa da operação end, que só consegue retornar nível lógico alto, o número 1, quando feita em outro 1. Tá? Então, é basicamente assim que a atividade funciona, acho que deu pra entender. E aí, galera, eu botei um print aqui, ó, do V, porque não tá dando pra ver no vídeo direito, mas, olha, o V fica printando aqui, ó, e quando eu seguro, ele vai incrementando. Passou do 3, volta pro 0, tá? Então é isso, galera, espero que vocês consigam fazer a atividade. Acho que deu pra explicar tudo bem bonitinho, desculpei pela quantidade do vídeo, mas esse vídeo realmente é pra a galera que tá começando. Se você já sabe um pouco, os próximos serão mais rápidos, tá? Tchau, tchau, boa atividade, bons estudos, boa semana.